Bom dia, está começando o JL News, eu sou a Carol Góes e aqui comigo está a minha colega Júlia Branco. Bom dia! Bom dia, Carol! Esse jornal é produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Uniplac. Confira os destaques da edição de hoje. A nova pista de skate é inaugurada ao lado do Jones Minosso em Lages. De volta aos palcos, Teatro Marajoara retoma atividade após 3 anos. Proteja quem você ama. Dia 18 de outubro é o dia D da vacinação contra a poliomielite. Mulheres conquistam espaço na política lagiana, mas desafios ainda persistem. Lages acaba de ganhar um novo espaço de lazer e esporte ao lado do ginásio Jones Minosso, que promete movimentar a cena dos esportes radicais na cidade. Em Lages, o esporte urbano acaba de ganhar uma nova casa. A pista de skate já transforma a rotina do bairro universitário. Mais do que um espaço para manobras, ela nasce como um ponto de encontro, um lugar onde diferentes gerações ocupam o mesmo espaço. A estrutura moderna integra o novo complexo esportivo da cidade. Aqui o skate divide lugar com a família, amigos e curiosos, que encontram no concreto não apenas esporte, mas também cultura e troca. Mesmo quem nunca subiu em um skate já percebe a mudança. A pista trouxe movimento, deu cor ao bairro e se tornou referência. Para uns representa lazer e segurança perto de casa. Primeira vez eu achei que não fosse em Lages, eu acho que eu perguntei para um amigo meu lá para ver se realmente era aqui, porque parecia, não sei, uma pista de Porto Alegre ou talvez outra cidade. Foi a qualidade e também o aproveitamento do espaço que foi feito, porque a pista que tinha aqui antes já era boa, mas ela era menor e o aproveitamento do espaço estava um pouco, não sei, era difícil de andar porque era pouco espaço e muita velocidade. Mas agora ela está um animal. Eu acredito que valoriza a cidade por mais um patrimônio público, né? Mais um espaço em que a comunidade vai poder utilizar para lazer. E a cena do skate, com certeza que carecia, né, de uma pista de qualidade, assim. Em pouco tempo, a pista já começou a escrever sua própria história, feita de encontros, de olhares curiosos e de novas possibilidades. Um espaço onde esporte, juventude e comunidade dividem o mesmo palco, provando que cada rampa e cada obstáculo também podem ser símbolos de transformação social e cultural. Atenção, pais e responsáveis! Dia 18 de outubro é o dia D de vacinação contra a poliomielite. A doença, que já foi motivo de preocupação em todo o mundo, ainda exige cuidados. A vacina é a única forma de prevenção e deve ser aplicada em todas as crianças, com menos de 5 anos de idade. A ação será realizada em todos os postos de saúde de Lages. O dia D de vacinação contra a poliomielite é um esforço nacional para proteger crianças menores de 5 anos da paralisia infantil. A vacina é gratuita e a única forma segura de prevenir a doença. Para receber a imunização, basta ir até um posto de saúde e apresentar a caderneta de vacinação, reforçando que a imunização ela está disponível para crianças de 2 meses até 5 anos. O dia D acontece no dia 18 de outubro, num sábado, para facilitar a vida dos responsáveis. Porém, a vacina continua disponível nos postos de saúde. Voltamos ao estúdio. Na saúde, tem obra acontecendo em Lages. A UPA está passando por uma ampliação na estrutura. A medida deve amenizar os alagamentos que têm dificultado o acesso de quem precisa do serviço. Na UPA, as obras já iniciaram com o objetivo de resolver um problema antigo de alagamento no estacionamento da unidade de pronto atendimento. A obra inclui a reforma da pavimentação e instalação de drenagem pluvial no estacionamento, com caixas de captação de água e caixas de escoamento. Segundo usuários da UPA, o local alaga com facilidade durante chuvas fortes, o que dificulta o acesso de pacientes e ambulâncias. Ainda é possível ver água acumulada no estacionamento, por causa das chuvas recentes. O nível já diminuiu, mas parte da área segue com acúmulo. A expectativa é que com essas melhorias, esses transtornos sejam resolvidos, garantindo atendimento mais ágil e seguro, mesmo em dias de chuva. E fica o alerta: durante o período de obras, é importante que a população fique atenta às rotas de acesso e eventuais interdições que poderão ocorrer.
Também haverá a separação da recepção adulto e pediátrica para melhorar o fluxo, conforto e segurança do atendimento. As obras têm prazo estimado para conclusão até dezembro, segundo a Prefeitura. Um projeto que nasceu pequeno com a simples ideia de levar alegria às crianças. Hoje, alcança dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade. Quem conta essa história pra gente é a repórter Beatriz Fernandes. Semear. No dicionário, significa lançar sementes na terra para germinar. Em Lages, na Serra Catarinense, o verbo ganhou um novo significado. Aqui, semear significa plantar conhecimento e colher transformação na vida de dezenas de famílias. O projeto Semear, ele tem início lá em 2015, onde a Ariane, que é a coordenadora, a presidente do projeto, junto com algumas amigas, inicia com uma iniciativa de fazer cestinhas de chocolate e doces para as crianças para presentear no Natal. Então esse foi o primeiro passo de um olhar que futuramente passou a se denominar Projeto Semear. Mas a semente inicial, puramente assistencialista, precisou evoluir. A distribuição de cestas básicas, que chegou a arrecadar mais de R$30 mil em 2020, trouxe um questionamento importante. Só doar era o bastante para mudar uma realidade? Foi a partir dessa reflexão que o projeto fincou raízes mais profundas. Essa perspectiva do assistencialismo, ele é algo que alcança uma necessidade pontual, das famílias, das pessoas, uma necessidade de fome, uma necessidade da moradia. Mas o projeto entende e tem como cerne, da sua missão, da sua filosofia, possibilitar uma transformação na vida dessas pessoas. Então foi quando o Semear fez essa virada de chave e trabalha acreditando que a transformação pode vir para essas pessoas a partir da formação, da educação, de um olhar que essas pessoas podem transformar a sua perspectiva de olhar o futuro a partir desse conquistar, as coisas a partir da educação e do trabalho. E a transformação veio. Em fevereiro de 2022, o Semear se tornou oficialmente uma organização da sociedade civil de interesse público. O foco se voltou para a educação e a capacitação profissional. Hoje, cerca de 50 famílias em situação de vulnerabilidade são atendidas aqui, nas salas cedidas pela Uniplac, com o apoio de transporte da Prefeitura de Lages. O Semear atua hoje, com a qualificação desses adolescentes e dessas mães também, elas também fazem parte. Tem mães que fazem cursos profissionalizantes lá no IFSC, tem mães que já encontraram empregabilidade, com parceiros, empresas parceiras. Temos um grupo de mães de maneira voluntária que se matriculou na educação de jovens e adultos de uma escola aqui do município para buscar essa melhoria, Então essas transformações é onde a gente identifica o alcance aí do projeto na vida das pessoas. Mais do que um prato de comida, o Semear oferece dignidade. Ele quebra o estigma de que quem precisa de ajuda não tem potencial, mostrando que com acesso à saúde, transporte e oportunidade, todos podem construir a própria autonomia. Olha, no tempo antes de entrar, eu não tinha palestra, não tinha informações, coisa que me motivam agora desde que eu comecei no projeto. Eu não tinha antigamente, muita gente perguntava coisas que eu não tinha resposta. E agora o pessoal me pergunta e eu tenho resposta porque o projeto me mostrou coisa. Eu não sabia sobre Maria da Penha, aqui eu fiquei sabendo como que é. Muita coisa eu aprendi aqui no projeto. Até, vamos dizer assim, socializar em público, ter amigas que eu não tinha antes. Aqui no projeto me mudou muito. E para essa nova geração, o Semear é um campo de sonhos. Com certeza eles vão me ajudar com faculdade, com um emprego também, começar um curso bem de direito, que eu quero fazer. Hoje, entre risadas de crianças, sonhos de adolescentes e a força de mães que recomeçam, o Semear vai muito além de ajuda material. O projeto oferece reforço escolar, encaminhamento para psicólogos e médicos e até prepara para o mercado de trabalho. Aqui se cultiva conhecimento, autoestima e oportunidades, porque cada aula, cada conversa e cada abraço é como uma semente lançada na terra fértil do futuro. A Débora levou eu lá na minha sala, eu fui lá fila comer comida, comer. Eu não tenho a comida,
ter comida na minha casa. Eu gosto de abraçar. Um projeto que prova que quando a solidariedade encontra oportunidade, quem ganha é a sociedade. Em Lages, Semear ganhou um rosto, um endereço e o mais importante, um propósito, o de transformar vidas. Primeira pausa aqui no JL News e depois do intervalo tem o quadro Cultura. Você vai ver que um dos teatros mais antigos de Lages reabriu as portas. Até já! Hora de falar de cultura e para isso a gente chama a nossa colega Isabela Reck. Oi, Bela, quais são os destaques de hoje? Oi, meninas! O nosso primeiro destaque vem do teatro. A reabertura do Teatro Marajoara em Lages depois de 3 anos fechado. Mas quem vai nos contar mais sobre isso é a repórter Karen Sabrina. Oi, Karen! Oi, Bela, é isso mesmo. O Teatro Marajoara reabriu oficialmente no dia 30 de agosto, depois de ficar fechado desde setembro de 2022 por questões administrativas e financeiras. A reabertura só foi possível graças a um esforço coletivo envolvendo a iniciativa privada, a família do fundador e a comunidade cultural da cidade. E para celebrar, o palco recebeu o Festival de Corais do Sul do Brasil, que homenageia o compositor lagiano Daniel Lucena. São 18 grupos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul se apresentando e também teve o Coralão na Praça João Costa, aberto para quem quisesse participar. De volta para o estúdio. Obrigada, Karen. Agora, a gente muda de assunto para falar sobre o mundo literário. O Sebo Marechal de Lages fez 22 anos de história. Nós entramos no Sebo para conhecer os seus encantos. Você já se perguntou para onde vão as histórias que já foram lidas, os mundos que já foram explorados e os conhecimentos que já foram absorvidos? Em Lages, no coração da cidade, há um lugar onde milhares de histórias são contadas diariamente e memórias ganham nova vida. Mais do que uma livraria de segunda mão, o Sebo Marechal é um verdadeiro portal para diversas dimensões, um lugar de conforto para amantes de cultura e um guardião do tempo de incontáveis histórias. Dentro do Sebo Marechal, mergulhamos em um universo fascinante, onde em cada corredor existe um novo mundo. Dentre pilhas de livros clássicos até coloridos mangás que te transportam ao Japão. O Sebo Marechal é um convite para explorar e redescobrir histórias novas e antigas. Meu cunhado, em Jaraguá do Sul, já tinha um sebo, que é a Sebos. Então, comecei a namorar a cunhada dele e certa vez ele me convidou para participar de uma feira do livro lá em Jaraguá do Sul. E eu topei ir lá para fazer um trabalho temporário. E acabei gostando muito do trabalho, da ideia do projeto, do negócio, né? E participando dessas feiras lá, foi 2 anos. Acabei gostando muito e mais tarde ele me fez uma proposta para poder trabalhar com ele também no mesmo segmento. A parte favorita é a mescla de clientes jovens aos mais velhos, com todo tipo de gosto diferente e de gêneros diferentes. Eu gosto de trabalhar com o público, né, em geral. Conversar com pessoas é muito bom. E quando você tem uma diversificação de público grande, desde pessoas que gostam do anime e não sabem nada de uma fita cassete, a pessoa que sabe tudo de fita cassete não sabe nada de um anime. O espaço é um verdadeiro refúgio para todas as idades. É um ponto de encontro para quem busca nostalgia e aconchego. Um lugar onde jovens e adultos compartilham paixões e memórias e onde cada canto guarda um pouco da história de quem passou por ali. Muitas famílias vêm aqui aos sábados de manhã, principalmente, vêm 3 gerações, né? E as pessoas se encontram, o professor, fulano, ciclano que trabalhava comigo, então eu percebo isso direto aqui na loja. Então ficou um legal, eu fico feliz das pessoas poderem se encontrar e lembrar de coisas boas aqui. Também, eu acho que se alguns itens passam de geração para geração, é o sebo que influencia e não só dentro de casa. Se você tem dentro de casa só ver
mas não cultiva, ou até cultiva e não tem aonde você encontrar isso, vai se perdendo ao longo do tempo. É igual um livro clássico, se ele se torna um clássico, é porque pessoas cultivaram ele durante anos e compartilharam isso durante anos. E o sebo nada mais é que uma forma de compartilhar esse tipo de coisa junto. E no Sebo Marechal, não são só os objetos que guardam história. Quem passa por ali também acaba criando as suas. É um lugar onde cada visita vira capítulo de uma história única. Eu acredito que eu comecei a vir aqui quando eu tinha uns 8 anos, então faz mais ou menos 16 anos que eu venho aqui. Quando eu era mais nova, minha mãe me trazia aqui toda sexta-feira, que era a folga dela, quando ela é professora, ela tinha folga toda sexta-feira. Ela me trazia aqui pra gente tomar um café numa vizinha e eu podia levar um livro pra casa. Faz tempo. Não tem precisamente mas sempre que eu tenho tempo, eu gosto de garimpar. Nunca vou esquecer que uma vez que eu estava ajeitando as prateleiras, isso a outra passagem de 10 anos atrás, e eu estava ajeitando a prateleira infantil e estava junto na prateleira infantil um livrinho do Neil Gaiman, que é um livro mais voltado de fantasia, um autor de fantasia, e eu achei esse livro e fiquei babando assim nele, fiquei, nossa, eu acho que vou levar para casa, mas você não, vou deixar aqui que vai chegar alguém que gosta até mais do que eu do Neil Gaiman. E deu coincidência de eu colocar na prateleira e chegar um cliente que eu já conhecia de muitos anos, da minha infância já, e ele chegar perguntando, você tem alguma coisa de Neil Gaiman? Daí eu peguei e disse, tenho esses aqui, inclusive achei esse aqui agora, estava perdido ali no infantil. E ele, nossa, eu procuro há anos, não tenho na minha coleção e tal, então completei a coleção dele naquele dia. É uma coisa bem simples, mas para quem é colecionador e sabe das pessoas que gostam de colecionar, pegar itens que sejam assim, que atendam exatamente o que a pessoa está precisando, que você está lidando com sonhos. Mas quando você lida com a coleção, ele passa um pouco do sonho. Ele consegue abrir uma barreira após, assim, muito legal. O ambiente é muito legal. Às vezes eu venho aqui só pra conversar. Eu não vou comprar livro nenhum hoje. Eu vim aqui porque eu tenho que matar um tempo, né? Eu sei que eu fico aqui, eu converso, eu olho os livros, passo, daí eu vou embora. Os sebos vêm ganhando destaque na compra de livros. Uma pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros em 2024 comprova o aumento dos preços dos livros físicos em até 15,69%, somando um total de R$ 54,49. Essa mudança atrai os leitores aos sebos, por serem uma solução mais barata e atrativa. Hoje em dia, a gente encontrar uma livraria numa cidade já é difícil. Assim, sabe? Principalmente quando a gente para pensar nessas livrarias essas saraivas, leituras da vida, sabe? Por exemplo, na minha cidade, muitas delas fecharam, sabe? Então, eu acho muito importante, sabe? A própria comunidade está incentivando isso, porque é uma coisa local, né? Não é uma coisa... Se a gente para pensar que os que são de empresas já têm uma dificuldade de se manter, quem dirá esses que são menores, né? Então, eu acho muito importante, sim. Eu acho que acessibilidade é a palavra-chave, assim. Se torna mais acessível vir aqui encontrar livros. Há uns 10 anos atrás eu estive em Curitiba, no shopping, nós entramos na livraria Curitiba e tinha uma pessoa que estava junto comigo e disse, nossa, isso aqui daqui a alguns meses serão recicláveis, né? Serão recicláveis. Então, eu estou 10 anos ganhando dinheiro e vendendo livro desde lá também, né? Faz 23 anos que a gente faz isso. Então não é um item que muita gente aposta nisso. Na verdade, ninguém consegue entender o que vai acontecer daqui a 10 anos ou 20 anos. Talvez é uma necessidade ainda maior de voltar um pouco no tempo. Apesar da dificuldade em manter um comércio local de preservação cultural, o Sebo Marechal traz mais do que apenas antiguidades. Traz vida e significado para cada item entre as prateleiras. Ele tem um papel fundamental na parte cultural. Acho muito forte, porque justamente por trabalhar com essa diversificação de públicos e também itens diferentes, como um vinil, um CD, você mantém ativo a nossa parte cultural aqui da regional, como também mantém as coleções de quem gosta de coisas de fora, sempre em alta. A parte de livros, então, nem se fala, porque a gente tem muito livro de autores daqui,
Então é uma coisa que eu, como colecionador, gosto muito de ter livros de pessoas daqui, e gosto de ler os livros do pessoal daqui para ter uma ideia do que sai da nossa terra. Então a gente tem essa parte cultural muito forte, o sebo é muito importante para isso. Para muitos, resgatar memórias. Porque tem coisas aqui que é da infância de todos, né? É que nem eu costumo brincar. Eu não sou espírita, não. Mas ouço gente morta. E neste ano, Lages ganhou um novo palco para a arte da dança. O estúdio Lila Crew abriu as portas como mais que uma escola, mas um espaço de identidade. O sonho que começou na Fundação Cultural de Lages abre sua própria escola de dança. A professora, que iniciou com um grupo pequeno de alunos, hoje vê seu trabalho transformando a vida de crianças e adolescentes da cidade. Quando eu iniciei na escola de artes, éramos poucos, éramos 20 bailarinos, nem isso. Então, quando iniciou danças urbanas na região, por ser uma região extremamente tradicionalista, a gente sofreu muito. Preconceito, por quê? Porque eram calças largas, eram bonés, eram camisetões e não era bem visto. Então, conforme danças urbanas cresceu, eu, enquanto profissional, cresci. O sonho de abrir uma escola de dança superou uma jornada árdua. É o que conta esta professora, que hoje colhe os frutos do seu esforço. A maior prova do seu sucesso está nos seus próprios alunos. Antes iniciantes no fundo da sala, agora são os professores que comandam as aulas no estúdio. Que a gente sempre se encontrou e foram pessoas que sempre me acolheram. Como eu era muito nova, mesmo o pessoal adulto sempre acolheu bastante. É isso que eu levo para os pequenos de hoje. As escolas de dança ganham um novo status. Elas são agora compreendidas como pilares para a cultura e o bem-estar. Mais do que ensinar passos, elas se revelam assim como um modo singular de exercitar a saúde, acalmar o espírito e nutrir os vínculos que nos unem. Com certeza. O respeito é uma família. Essa escola é uma família. Tanto que a gente está desde o começo, né? Então, para nós, assim, é como se fosse parte da nossa família. E para a Luísa também é bem importante, assim, bem gratificante. É bem gratificante. Quem coloca na dança, pela dança, recebe um prato muito cheio. Muito cheio. O cultural, o familiar, o social, a questão das amizades, a questão do equilíbrio, a questão do ritmo. Cara, é um prato cheio, coloca pra dançar, funciona, sabe? Eu acho que não desmereço os outros segmentos, né? Natação, luta, mas a dança, ela trabalha de várias formas. Porque hoje, se você vai na dança, você vai trabalhar o teu ritmo, o teu equilíbrio, a tua coordenação motora. Então, tem vários segmentos que acabam abrangendo a dança. A 8ª edição do projeto Curta Lages aconteceu esse ano. O evento incentiva o cinema independente e é uma iniciativa que celebra o cinema regional, com sessões acessíveis e gratuitas. A repórter Sara John tem mais detalhes. É isso mesmo, Isabela. Estamos aqui na Mostra Internacional da 8ª edição do Curta Lages. E está aqui comigo o diretor artístico Armin Reche. Você pode nos contar um pouquinho sobre o evento? Então, essa é a 8ª edição, né, do festival. É um festival que ele começou pequeno, como uma janela só para os nossos filmes mesmo aqui da cidade, né? E ele foi crescendo, a gente ampliou para Santa Catarina, ampliou para nacional e há 2 anos ele é internacional, né? E hoje ele é um dos principais eventos da Serra relacionado ao cinema independente, né? E qual que é a programação do evento? A gente tem uma multiprogramação, porque além dos filmes, né, além das exibições, a gente está ocupando aqui o Casarão, né, que é um patrimônio histórico, né?
Então a gente tem aqui uma exposição de artes, a gente tem também a programação nas escolas, a gente levou teatro também nas escolas, a gente tem o encerramento no dia 31, no domingo, com um show da banda. Então, além dessa programação de curtas, longas, né, dos mais variados gêneros, a gente também integra outras artes também, né? Que o cinema é isso, né? Essa integração de várias artes mesmo, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. De volta com você, Isabela. E esses foram os destaques do quadro de cultura dessa edição. Até a próxima. Obrigada, Bela, pelas informações. Até a próxima. A vida do universitário nem sempre é fácil. E pensando nisso, a Uniplac lança um novo projeto que leva atendimento psicológico gratuito aos alunos, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental. Na Uniplac, o PAAP, Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, tem se tornado um aliado importante dos estudantes, criado para oferecer reforço em disciplinas básicas e acompanhamento individual. O projeto busca reduzir as dificuldades de aprendizagem e ampliar as chances de permanência e sucesso do acadêmico. Nós temos o nosso psicopedagogo, que trabalha mais na parte assim, de dificuldades de aprendizagem, de adaptação às rotinas acadêmicas mesmo, né, de organização do tempo, de organização das atividades para a semana. O projeto de psicoeducação e relaxamento, que acontece lá na sala 6303, no sentido de acalmar, às vezes, os estudantes naquela rotina mais agitada da universidade, das aulas. Aí nós temos o atendimento comigo, que é o apoio psicológico, né, através dos nossos estagiários, que também auxiliam, né, na demanda grande que a gente tem na universidade. Eles auxiliam fazendo os atendimentos também, atendimentos mais pontuais, e aí o serviço deles é escuta e acolhimento. Também tem o plantão psicológico, né, que acontece daí praticamente todos os dias da universidade, às 8 horas da noite, né. Daí os acadêmicos podem entrar na sala ali na 22, 21. Às vezes, se tem alguma demanda mais urgente, assim, de ansiedade, às vezes alguma questão relacionada à ansiedade de prova, ou precisa desabafar no momento ali, né, a gente tem esse momento, assim, de acolhimento ali. Então, os atendimentos psicológicos, né, eles são só para acadêmicos, né, nesse serviço, né, dentro do PAAP, porque é um programa da universidade. Mas o serviço escola de psicologia atende a comunidade em geral, né? Quando precisam de atendimento psicológico, né? A gente escuta assim julgamentos para a pessoa realmente se sentir à vontade de poder falar, às vezes alguma coisa que atrapalha ela. A gente utiliza um pouco de psicoterapia, mas é diferente daquela psicoterapia com o psicólogo fora, né? Porque daí aqui a gente está focalizando na universidade, nas questões, mas também não diz, pare de falar da universidade, ou pare de falar, não, o acadêmico é sempre livre de falar o que ele quiser. É livre demanda, é só acessar o link e se inscrever, por aí que os acadêmicos chamam, né? Às vezes a gente recebe também demanda de algum professor, ou, né, demanda espontânea, que a gente chama, né, que o acadêmico procura ali no CEAP, que é o nosso setor de apoio pedagógico, né? Então, isso é CEAP, PAAP, né? E também requisitam, e aí às vezes chega por lá também, né? Mas no geral tem a lista de espera, a gente daí coloca na lista para o acadêmico ser atendido, né? O trânsito de Lages ganhou um reforço, o primeiro semáforo inteligente. Vamos entender como essa tecnologia funciona e qual o impacto esperado para o trânsito da cidade. Uma das principais propostas da Prefeitura de Lages para aliviar o fluxo de carros no horário de pico já está funcionando desde o dia 25 de agosto, o semáforo inteligente ou adaptativo, como também se chama. Ele está localizado na esquina da Frei Gabriel com a Avenida Belisário Ramos, Acará. Agora funciona de forma adaptativa. O equipamento identifica a presença dos veículos e ajusta o tempo de forma automática. Os estudos mostram que a tecnologia é válida e que traz também mais seguranças para os motoristas e para os pedestres. Volto com vocês aí no estúdio. A presença das mulheres na política de Lages ainda é limitada, mas começa a dar passos mais importantes com a eleição da primeira prefeita da cidade. O debate sobre representatividade ganha força e expõe a importância da participação feminina nas decisões públicas. A presença feminina na política tem crescido nos últimos anos, mas ainda é minoria em relação aos homens. Em Lages, mulheres buscam ter mais voz e representatividade nas decisões que afetam a nossa cidade. A nossa Câmara de Vereadores, hoje composta por 16 parlamentares, tem aí apenas 3 mulheres eleitas, sendo que uma está licenciada e ocupa hoje a pasta de secretária da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e Idosos. Então, 3 mulheres foram eleitas em Lages, o que representa aí
na casa de 19% das cadeiras da casa, e ainda uma vereadora licenciada. Então, hoje, 2 mulheres fazem parte das 16 cadeiras aqui no município de Lages. A representatividade feminina contribui para a construção de políticas mais diversas e inclusivas, mas, muitas vezes, as mulheres precisam superar barreiras históricas e culturais para ocupar esse espaço. São grandes os desafios, porque muitas vezes, como a gente já vem dessa questão deste município, né, machista, muitas vezes os homens não acreditam naquilo que a gente fala, acham que a gente tem outra pessoa, um outro homem por trás de nós, dando as coordenadas. Eu já passei por isso na Câmara de Vereadores, né, e pude mostrar e comprovar que aquilo que eu faço, que eu ajo e as maneiras como eu me expresso, elas são ditas por mim. Apesar de sermos a maioria no nosso município também, não só no Brasil, mas aqui em Lages nós também somos a maioria, muitas vezes as mulheres não confiam nas mulheres. Isso é um outro grande desafio. E quanto mais mulheres fizerem parte do parlamento, mais as nossas vontades, os nossos desejos poderão ser executados, poderão se tornar lei, e a gente pode sim trazer políticas públicas efetivas para os nossos cidadãos. A atuação de mulheres no Legislativo Municipal fortalece o debate e amplia as perspectivas nas tomadas de decisão. Que a presença das mulheres na política é fundamental. A nossa participação garante representatividade, diversidade de ideias. As decisões que impactam homens e mulheres precisam sim da voz feminina nos espaços de poder. Muitas vezes a nossa voz é invalidada. Já ouvi muitos comentários machistas, disfarçados de brincadeira, que tentavam diminuir o meu trabalho. E quando a gente se destaca, infelizmente ainda existem aqueles que dizem que o mérito não é nosso, que sozinhas não vamos conseguir, como se precisássemos sempre de alguém por trás para legitimizar o que conquistamos. Ainda que a presença das mulheres na política seja uma conquista em crescimento, o caminho para a igualdade plena ainda é longo. Em Lages, lideranças femininas como Suzana Duarte e Elaine mostram que ocupar esse espaço é essencial para transformar a realidade da cidade e inspirar novas gerações. Um jogo de tabuleiro criado por uma estudante de engenharia mecânica em Lages está chamando a atenção no cenário nacional. O projeto Mentes Mecânicas valoriza as contribuições das mulheres para a ciência e a tecnologia e foi destaque no Congresso Nacional de Educação em Curitiba. É isso aí, um projeto criado em Lages ganhou destaque no 12º Congresso Nacional de Educação em Curitiba. Os Mentes Mecânicas é um jogo de tabuleiro desenvolvido pela estudante Camila da Silva Carra, do curso de Engenharia Mecânica do IFSC, com orientação da professora Paula Clarice Graziottini. A ideia nasceu quando Camila, a única mulher da turma, decidiu transformar a experiência em um jogo que valoriza pesquisadoras da área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O objetivo é incentivar meninas a seguirem carreira nessas áreas e mostrar que a genialidade não tem gênero. O projeto foi bem recebido no Congresso e deve ser disponibilizado futuramente para outras instituições aplicar o jogo em seus espaços educativos. Volto com o estúdio. Mudamos de assunto para falar sobre castração em Lages. Tem ação de graça que acontece na cidade e o repórter Christian Moraes traz os detalhes para quem quiser participar. Oi, Christian! Oi, Júlia! Oi, Carol! É isso mesmo, o Centro de Bem-Estar Animal de Lages, o COBEA, está intensificando as ações de castração gratuita de cães e gatos para promover o controle populacional de saúde pública e o bem-estar dos animais. Só no mês de agosto já foram realizadas 397 castrações entre cães e gatos. A ação não tem um público-alvo de carência, mas percorre os bairros de maior vulnerabilidade social. Os mutirões acontecem nos bairros com o castramóvel e também no COBEA, que fica localizado na rua Aníbal Afonso de Ataíde, número 1300, no bairro Tributo. Para participar, é preciso fazer o cadastro pelo WhatsApp 49 32 51 79 75
onde é agendado o atendimento. Voltamos aos estúdios. Vamos para mais uma pausa aqui no JL News. A seguir, você vai ver os destaques do esporte. Não sai daí. E voltamos do nosso intervalo com a Hora do Esporte aqui no JL News. Luiz Carlos chega com os principais assuntos pra gente. Oi, Luiz! Oi, meninas! Vamos falar de voleibol feminino, que é muito popular no Brasil, e aqui em Lages tem meninas da base de até 15 anos de idade se destacando em torneios regionais, estaduais, nacionais e até internacionais. A Associação de Voleibol Feminino de Lages, a VOFEL, é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 2018 que tem o objetivo de treinar meninas de 6 a 18 anos. Para detalhar mais sobre a equipe da VOFEL, falaremos agora com o treinador Jackson Douglas, responsável pela categoria de base. A minha trajetória é uma história muito interessante, porque eu fui lá, matriculei minha filha em 2018 para praticar, entrar nas escolinhas de voleibol. E como minha residência era distante do ginásio, eu ficava lá acompanhando os treinos. Assim, geralmente as nossas equipes lá treinam de segunda a sexta. Então, numa sessão de treinos, a gente, em todos os treinos a gente faz a parte técnica, digamos, fundamentação, manchete, toque, uma parte de aquecimento ali. A gente tem a equipe de iniciação, que são crianças de 6 até 10, 11 anos, Daí, a partir dos 12 anos, a gente tem a equipe de rendimento, até os 19. Exigência, treinamento. Você realmente quer se tornar uma jogadora profissional, você tem que focar. E de repente, se não der certo, você aprendeu muito. Portanto, foca no seu objetivo, treine, que tudo vai dar certo no futuro. Atualmente, a iniciativa atende mais de 400 atletas, contando com 10 professores e contemplando escolinhas de voleibol social e nível de rendimento. Nos últimos anos, a equipe da VOFEL se mantém campeã na categoria de base em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Ponte Alta mantém há 2 anos uma escolinha esportiva. O espaço oferece diversas modalidades, incluindo o voleibol de base para meninas. Em 2025, sob nova administração, a escolinha recebeu novos professores de vôlei. O voleibol abrange todos os aspectos físico e motor dos jovens atletas, e desenvolvimento futuro está formando atletas competitivos, de alto desempenho. Eu soube da escolinha pelas minhas amigas. E aí o que me motivou foi que ano passado a gente jogava esse esporte, só que não era tão conhecido. Apareceu o vôlei, foi assim que surgiu e eu só entrei. Foi daí que também eu tornei capitã do time. E assim, cada vez mais dias eu tô mais evoluindo. E qual conselho você daria para jovens que sonham em se tornar atletas profissionais? Iniciar o treinamento o mais breve possível, independente do esporte que escolha. Mais de 2.000 atletas de 74 municípios de Santa Catarina participaram aqui em Lages dos Jogos Paradesportivos do Estado, o Parajasc, um momento de competição, mas também de superação e acessibilidade. Logo no primeiro dia de competição, Lages conseguiu mais de 20 medalhas, com destaque para o ouro no tênis de mesa de cadeira de rodas, e também teve medalhas no atletismo e no ciclismo. O assunto agora é a bola no pé, só que nas quadras. O Lages Futsal teve uma vitória importante na última rodada contra o Marcílio Dias por 2-1 pelo Campeonato Catarinense de Futsal Série Prata e agora joga contra o Videira fora de casa em busca da classificação para a próxima fase. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Andressa Kister. É com você, Andressa. Na partida anterior, o Lages Futsal entrou em quadra diante de sua torcida no ginásio Jones Minosso e conquistou uma vitória importante por 2-1 sobre o Marcílio Dias pela fase classificatória do Campeonato Catarinense de Futsal. A partida foi disputada o tempo todo com muitas chances dos dois lados. Os gols da equipe lagiana foram marcados por Christian e Gabriel Pelé, garantindo os 3 pontos e mantendo o time firme no G4 da competição. Com o resultado, o Lages chegou aos 29 pontos e ocupa a 4ª colocação na tabela.
Na próxima partida, o Lages Futsal joga fora de casa em Videira contra a equipe da cidade, pela penúltima rodada da primeira fase. Se o time lagiano terminar entre os 4 primeiros, terá a vantagem de decidir os jogos do mata-mata em casa. É com você, Luiz, aí do estúdio. Uma boa sorte aos nossos meninos do Lages Futsal. Do esporte era isso. Até mais. Até mais, Luiz. Agora vamos falar de Outubro Rosa. Durante todo o mês, Lages promove ações e eventos para conscientizar sobre a importância do autocuidado na prevenção do câncer de mama. Nossa equipe traz os detalhes. A Secretaria de Saúde de Lages desenvolve do dia 1º a 31 de outubro a campanha Outubro Rosa, com prevenção ao câncer de mama e colo do útero. Desenvolve também uma vasta programação, como palestras, rodas de conversa e iluminação de pontos turísticos para a conscientização da população. E assim a gente se despede dessa edição. Até a próxima! Obrigada pela sua companhia. Até mais!